Fala, Sô! E aí, beleza, galera? Sabe com quem que eu tô aqui hoje? Tio Flávio, do Tio Flávio Cultural. E aí, tio Flávio? E aí, tudo bom, Davi? Beleza? Tudo bom, tô pela cidade. Tá pela cidade? Se joga. Conheci o tio Flávio há 2 anos, eu lembro e falei assim, gente, que... Você era pequenininho, como tipo assim? Eu era pequenininho. Há 3 anos atrás eu lembro que eu recebi uma caricatura no meu celular pedindo um projeto voluntário lá. Eu falei, gente, quem que é essa cara feia? Só pede. A primeira vez que ele recebeu o pedido de alguma coisa voluntária, ele falou assim, eu vou fazer e vou ficar livre, né? Aí de repente agora é toda semana. Da onde surgiu o tio Flávio? É engraçado que o tio Flávio ele nasceu, não foi de uma maneira agradável não, foi uma turma de graduação que comecei a dar aula. Esse ano, inclusive, em 2019, eu completo 20 anos de sala de aula em graduação. Essa turma, eu entrei, me apresentei como Flávio Toffani, eu acho que eles já estavam lá no sétimo período, eles estavam doidinhos para sair da faculdade, eu acho que eles não estavam aguentando mais nada, e para implicar, eles falaram assim, esse nome não é bom não. Aí eu falei, já que vocês são de publicidade, cria um nome pra mim. Aí uma menina sentada na frente falou assim, nós vamos te chamar de Tio Flávio. Naquela época eu era mais gordinho, eu era careca. Eu sei bem como é que Pois é, esse cabelo aqui é meu porque eu adquiri e não devo nada a ninguém, nem o Sedex, que eu já paguei. Então, quando falou assim, tio Flávio, eu imaginei tio Flávio, um tio, senhor, né? Com o passar do tempo e o relacionamento que eu tive com os alunos, respeitando os alunos e sendo respeitado, o tio passou de ofensa para respeito, carinho, amizade, referência. e de lá ninguém mais, né? De lá pra cá ninguém mais me chama de Flávio Top. Da onde surgiu o tio Flávio Cultural? O tio Flávio Cultural, ele é independente do tio Flávio hoje, né? Quando a gente criou há 8 anos, era para fazer palestras gratuitas, abertas à comunidade. A gente queria trazer temas de marketing digital, design, para poder fazer as pessoas aqui de Belo Horizonte ampliarem seu conhecimento. Há 8 anos, palestras com qualidade tinha dentro das faculdades ou eram muito caras, então as pessoas não tinham muito acesso. E aí a gente então resolveu criar o Tio Flávio Cultural. Por quê? Tio Flávio dava aula em 9 escolas de pós-graduação e graduação, era mais fácil a abertura dos espaços para a gente entrar, já que a gente não tem dinheiro, então eles nos emprestariam os espaços. E o cultural foi de mudança de cultura, de mentalidade. Então criamos lá com palestras gratuitas. De lá para cá foram várias e várias outras observações que a gente foi vendo na cidade que a gente podia atuar. Não quisemos nos transformar em ONG, a gente é um movimento mesmo. Hoje nós temos fixos cerca de 500 voluntários, a gente tem voluntários variáveis, pessoas que quando a gente precisa, a gente conta com elas, é só mandar uma mensagem que elas estão ali para nos ajudar. Já estão disponíveis. São palestrantes, são enfermeiros, são psicólogos, são TOs, assistentes sociais, são artistas. Então a gente tem uma infinidade de pessoas que elas já conhecem o movimento e elas querem ajudar. Então essas pessoas elas disponibilizam o melhor delas. Isso é importante. A gente não aceita doação financeira, a gente não quer dinheiro. Por que não transforma em ONG? Se transformasse em ONG, podia receber recurso e fazer muito mais pelos outros, é o que alguns falam. A gente prefere fazer com o pé no chão, mas com uma metodologia diferente. Não tem dinheiro no projeto. Tem você doando o seu tempo e talento, que eu vou usar isso aí se a gente pensar direitinho. Se eu fosse quantificar o tempo que você me doa, se eu fosse pagar, talvez eu não teria dinheiro para isso. E a relação entre os voluntários talvez fosse diferente. Então a gente chega hoje nas ações de uma maneira de dedicação pura, sabe? As pessoas vão porque elas querem, elas acreditam, elas querem aprender. E elas saem de lá, como um voluntário ontem foi no abrigo e mandou uma mensagem para mim, esse voluntário é você, fala assim, cara, saí muito melhor. E aí quando você chega, você vai com o intuito de ajudar, mas você sai mais transformado. Isso aí eu falo porque eu sou um dos voluntários mesmo. E é impressionante, a cada lugar que a gente vai, eu e você nós vamos muito em situações educativos e já fomos muito em presídios juntos, né? E a primeira impressão que desde quando eu comecei junto com você, fazer essas passagens junto com você, essas visitas, né? Eu ficava com medo.
Falei, gente, o que eu vou fazer no presídio? O que eu vou fazer? E assim, e a minha história de vida, às vezes, a gente pensa que eu vou poder agregar, ali tem muita história mais difícil, mas... E acaba que a gente, não é só a gente agregar, agrega muita gente mesmo. Mas eu acho que o legal do ser humano, o legal da humanidade é justamente isso. Cada indivíduo, olha só, a gente lida com um monte de gente na rua, né? Cada indivíduo é uma história. Ali tem tanta carga, por isso que hoje eu estava até fazendo um programa de rádio e falei sobre aquela declaração que o Fábio Assunção deu, que ele estava se unindo a um grupo que usou o nome dele para poder falar de um vício que ele tem. E eu falei, engraçado, né, gente? A gente faz às vezes as brincadeiras, mas atrás do Fábio Assunção tem a foto lá no Instagram dele com os filhos. E olha como que isso impacta os filhos, né? Chamar o pai de viciado, e o cara é uma figura pública. E a gente passa na rua e vê tanta gente, e são tantas histórias, e cada história tem histórias de fracasso, todos nós temos, de erros, mas de desafios, de acertos, de conquistas. Então o legal do Tio Flávio Cultural é o seguinte, os voluntários têm suas histórias de erros, de fracassos, de vitórias, e eles vão ajudar pessoas que também têm suas histórias. Então hoje a gente tem 23 áreas de atuação. A gente trabalha com escolas públicas, com presídios, com socioeducativos, APACs, abrigos, albergues de moradores de rua, hospitais. Então são 23 áreas. E cada área é uma história diferente, cada área é uma vivência diferente, cada visita é uma realidade diferente, é um momento diferente. Então, a gente vai numa visita, a gente faz uma ação, mas é só uma ação. Por exemplo, ontem teve levaram os meninos de um abrigo de 7 a 12 anos, não, de 0 a 7 anos, crianças de 0 a 7 anos, que foram tiradas do convívio dos pais, coisas desse tipo. E aí levaram no zoológico. Ô gente, a foto é bonitinha demais, a gente não pode colocar a foto do rostinho das pessoas. Mas aí tem lá aqueles menininhos olhando, encantados, encantados. E eles passaram pelo Parque Guanabara, que tem em Belo Horizonte, e a menina falou assim, ai, será que um dia a gente vai lá? É tão pouco, é tão pequeno, né? Mas aí eu vim aprender justamente o seguinte, olha que interessante, a vida da gente, a gente busca tantos exageros, né? A gente busca tanto, na verdade ela está na simplicidade. E você me lembrou uma coisa, eu estava conversando com um amigo há poucos dias atrás, e agora que eu moro sozinho, não moro mais com a minha mãe, marquei de almoçar com ela, fui num simples almoço mesmo. E sentei com ela, quando eu percebi eu estava fazendo um carinho nela, com o bracinho um toquinho atrás, fazendo um carinho nela. Aquilo foi, eu assustei, já te recolhi falei assim, recolhi a mão, né? Recolhi um toquinho. E aí depois eu fiquei com vergonha, fiquei pensando, gente, quanto tempo que tem que eu não faço carinho? Eu precisei sair de casa para ver que esse contato não tá... Às vezes a gente mora no mesmo lugar, mas não está próximo. A gente corre demais, a gente arruma muita coisa para fazer, a pressão é muito grande, o WhatsApp a gente vira escravo dele, né? Porque se você não responde é falta de respeito. E a gente vai vendo que a gente está perdendo às vezes até o significado. O que eu estou fazendo da vida? E aí quando a gente vê no Tio Flávio Cultural que as pessoas vêm voluntariamente, elas querem ajudar, e elas entram ali e elas veem que elas não só transformam a vida dos outros, mas elas conseguem transformar a sua própria vida. Cada voluntário ali tem suas dores, cada voluntário tem seus problemas. Agora o que a gente vai entendendo no voluntariado é que, primeiro, quem está esperando para uma visita, uma ação, se a gente prometeu que vai, vá, porque tem alguém esperando, ansioso esperando. E segundo, é transformador mesmo. A gente se transforma, a gente aprende. Então hoje a gente tem, Davi, a atuação do Tio Flávio Cultural não é só em Belo Horizonte. A gente hoje está em diversas outras cidades. Minas Gerais. Minas Gerais e fora dela. Por exemplo, a gente tem atuação com o sócio educativo em São Paulo, que é a Fundação Casa. Quando eu viajo para dar palestras, ou alguns voluntários viajam, por exemplo, a Lívia Horta é uma palestrante que é nossa voluntária, ela vai para o Mato Grosso. Aí ela falou assim, Tio Flávio, eu estou disponível. Tem uma escola em Mato Grosso que eu posso dar palestra? Então a gente vai amplificando a nossa atuação dessa forma. E queremos crescer mais. Estamos nos preparando para crescer mais. Agora, crescer de uma maneira consolidada, porque a gente pensa, não adianta você fazer uma ação com uma prostituta, com um preso, e chegar lá e olhar para ele como preso, ou como prostituta. A gente tem que chegar no lugar e olhar como gente. E é o que eu falo dentro dos presídios. Você já ouviu isso? Olha, a gente entra no presídio para quebrar aquele indivíduo. Não é para falar com o bandido, não é para falar com um artigo, mas é quebrar aquele indivíduo de tal forma
que ele mesmo enxergue o bandido que está dentro dele e ele tenha força para matar o bandido. Eu gosto muito de uma história que você conta, do tio Flávio, gosto muito mesmo, da sua primeira experiência no presídio. Cheguei lá na APAC de Santa Luzia. A APAC e presídio para mim era a mesma coisa, nunca sabia, não sabia de nada. E aí fomos passando por abre cela, fecha cela, abre grade, fecha grade, até chegar num pátio imenso. Vem uma pessoa em minha direção e fala, vocês que são do tio Flávio Cultural? Aí eu já fiquei tenso, né? Porque falar meu nome dentro da cadeia, eu falei, meu Deus do céu, quem deu essa referência, né? Aí eu falei, somos. Aí falou, quem é o tio Flávio? Eu falei, agora ferrou, né? Porque tinham duas meninas, eu e um ator, que é o Marcelo Rico. O Marcelo Rico já olhou pra mim e falou assim, eu não sou não. Quem que é o tio Flávio? Eu falei, sou eu. Ele falou, tio Flávio, você está sendo muito esperado aqui. Eu falei, aqui? Eu queria ser esperado numa escola. Eu queria ser esperado em algum outro, mas aqui? Eu falei, as pessoas estão te esperando. Eu falei, que ótimo. Aí eu fui andando com ele e perguntei pra ele, quem é você? Aí ele falou assim, olha, eu sou um preso. Eu falei, cara, mas você é um preso? Você tá de roupa comum, conversando comigo desse jeito? Não, aqui é a APAC. Aí entrou num auditório, na verdade ele chamou as pessoas para o auditório gritando, auditório, auditório, quando ele gritou isso, veio um monte de presos lá, brotaram os presos lá e foram para o auditório. Fiz a minha palestra sem saber o que ia falar direitinho, mas conduzi a palestra, quando acabei, agradeci, eles bateram palma. Aí esse cara vai, esse preso, levanta, vira pra gente e fala, vocês não vão embora ainda não, né? Eu falei, meu Deus, o que mais que ele quer, né? Deixa a gente ir embora, né? Já acabou a atividade aqui. Morrendo de medo de entrar num presídio, e lá não tem agentes armados. Então eram 100 presos sentados, sem nenhum agente, nenhuma arma. Aí ele falou assim, vocês não vão embora ainda não, né? Eu olhei para aqueles 100 presos e falei, se 100 presos estão pedindo pra gente ficar, é melhor ficar. Não tem agente aqui. Não vou contrariar os rapazes, não. Aí ficamos em pé lá, né? Aí o cara falou assim, nós temos uma maneira de agradecer as pessoas que vêm conversar com quem ninguém quer conversar. Essa maneira é uma homenagem. Eu falei, não precisa, meu amigo, a gente está aqui de coração, não precisa homenagear, não. Ele falou, não, a gente faz questão. E para receber a homenagem, a gente pede que vocês 4 fechem os olhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu acredito muito em Deus, não sou religioso, não, mas acredito muito em Deus. Mas tem uma hora que a fé bambeia, né? Eu falei, eu vou fechar o olho na frente de 100 presos. Quando eu vi os 3 já tinham fechado, eu falei, vou fechar, né? Aí deixei um semi-aberto, porque na dúvida vai que acontece alguma coisa. Aí quando eu vi assim, o olho semi-aberto, o cara grita e fala assim, senhores, de pé. Os 100 homens levantaram ao mesmo tempo. Eu falei, pronto, agora essa cadeia vira, né? Eles vão tomar aqui a cadeia. Aí eu brinco nas palestras, né, que de repente os caras tiraram as armas e apontaram em nossa direção. Lá eu brinco, aqui eu vou já revelar, eles estavam armados mesmo. Mas as armas não eram chuchos, como eles falam nas cadeias, não eram armas de fogo. As armas eram 100 homens, eu com o olhinho aberto eu vi sinceridade nos olhos de muitos, eles colocaram a mão para frente e começaram a cantar. É bênção sobre bênção. Irmão, você também é uma bênção para mim. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, se eu sou uma bênção na vida de alguém, é porque muita gente já foi bênção na minha vida. Então, aquele momento, sinceramente, foi muito louco na minha cabeça. Eu não sabia o que fazer, sabe? Por que eu estou numa cadeia? E aí eu descobri que na cadeia a gente está para falar com a gente. A gente está, assim como no asilo, no abrigo, assim como no hospital. Quando você falou desse projeto pela cidade, eu entendi que não é a gente andar pela cidade, mas é a gente olhar para a cidade também de uma maneira diferente. A gente tem muita coisa acontecendo em Belo Horizonte, a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, as pessoas querem fazer, elas às vezes não sabem como fazer. Você vê a tragédia que aconteceu recentemente em Brumadinho. O tanto de psicólogos, eu tenho uma lista de psicólogos que querem ajudar, tenho uma lista de enfermeiros, de TO que querem ajudar. As pessoas querem, elas só não sabem como. Eu espero que as tragédias, elas não sensibilizem as pessoas por um tempinho, assim como o Natal, né? Natal os asilos são lotados, as pessoas ficam sensíveis naquele momento. A gente tem que sensibilizar-se para o ser humano todos os dias. E é isso que eu acho que o Tio Flávio Cultural tem de importante como papel na sociedade, porque de alguma forma, e até em mim isso aconteceu muito, a mudança comportamental do seu papel na cidade. E na verdade, é a lembrança mesmo. O que eu estou fazendo pela cidade? O que eu estou fazendo por onde eu moro? Pelas pessoas que são meus vizinhos? Sim. Minha comunidade. O nosso grupo de casa mesmo, né? Quando você fala em cidadania, é o indivíduo assumir o seu papel na cidade.
Flávio é filho de Maria Luísa e Luiz Gonzaga, olha que nome legal, os dois nomes são lindos. A minha mãe é uma professora, meu pai era um vendedor, meu pai faleceu vai fazer 10 anos, agora em 2019. A minha mãe é uma pessoa extremamente forte, minha mãe tem uma história muito legal, porque ela sempre deu aula com um curso de magistério que ela tinha. E aí, quando ela chegou aos 69 anos de idade, ela viu a possibilidade de fazer uma graduação, ela queria fazer uma graduação. E morando em Santa Luzia, a 50 minutos de Belo Horizonte, para quem não sabe, ela veio fazer em Belo Horizonte, justamente na escola que eu dava aula. E ela ia todos os dias para a aula levando uma sacolinha de supermercado com um lanche feito para mim. Ela batia na porta, eu dando aula na graduação, minha mãe entregava a sacolinha. Eu falava assim, gente, a mãe acha que o filho não cresceu, né? E a minha mãe se formou na escola que eu dava aula. E eu fui quem entreguei o diploma para minha mãe. Então Ela formou com quantos anos? 72 anos. Outra formação, porque ela era professora, né? Ela tinha um magistério que era nível de ensino médio hoje, né? Aí ela fez a graduação em pedagogia. Com 70 anos de idade. 72 anos de idade. E aí eu tenho 3 irmãos, somos então 4 filhos. Hoje meus irmãos, todos eles estão como voluntários do Tio Flávio Cultural. E isso até nos uniu muito mais. As pessoas, hoje a gente tem hoje a gente tem mais motivos, né, para estar em família, e é justamente os projetos sociais. Eu morei um tempo em Maceió, estudei aqui mesmo em Belo Horizonte, fiz graduação em comunicação social, depois fiz especializações em marketing e gestão de pequenas e médias empresas, na UFMG e na UFLA, em Lavras. Depois fui fazer um mestrado na área de engenharia e fui fazer um doutorado em Cuba. Um doutorado na área de engenharia industrial. Aprendi muito com as pessoas de Cuba, tive parceiros daqui do Brasil que foram comigo, que me ensinaram muito também, num momento que foi muito decisivo na minha vida. Hoje eu era professor universitário, mas eu me afastei porque eu dou palestras, eu rodo o Brasil dando palestras, o Tio Flávio Cultural também. Eu não tenho financeiramente um retorno dele e nem quero ter, mas das minhas palestras, eu tenho uma certa tranquilidade para trabalhar. Olha só que maravilha, 5 dias. Eu sou uma pessoa que trabalha 5 dias por mês. E aí eu tenho 25 dias para me dedicar aos projetos, porque os 5 dias trabalhados me mantêm os outros dias. E as histórias de sonhos. Eu sempre sonhei em ir à Disney. E aí, por ser de uma família mais pobre, Disney no passado era coisa de rico. Hoje também é. Mas a gente teve uma facilidade muito maior, né, de ir do que no passado. E aí eu fui à Disney, fui estudar lá na Disney, fazer um curso. Fui por 3 vezes. E eu me apaixonei com a Disney. Então eu trouxe as ideias que eu aprendi lá, do meu ponto de vista, para poder usar em algumas palestras também. E o Walt Disney falava sempre, né, dessa questão do sonhar. E ele falava uma coisa interessante, porque lá na Disney as pessoas eles contam como se o Walt Disney estivesse ali, foi ali tomar café. Né? O Walt Disney falava, eu falei, gente, ele está tomando café e volta. Que ele falava o seguinte, olha, aprender não tem que ser chato. Então eu entendi, dá para fazer uma adaptação aí, viver não tem que ser chato. Quem é o Flávio Toffoli? É um ser humano, que tem dores, que tem problemas, que tem dificuldades. E que tem muito propósito aí. O Tio Flávio Cultural está há quanto tempo? Há 8 anos. Há 8 anos. Nós nascemos no dia 16 de dezembro. Qualquer pessoa pode participar do Tio Flávio Cultural? Qualquer pessoa. Nós temos as redes sociais, que são tanto Instagram quanto a fanpage, Tio Flávio Cultural. Lá a gente posta as fotos das ações e a gente também, quando a pessoa se interessa, ela faz contato, inbox, né? E a gente manda um link explicando o que é o Tio Flávio Cultural, com todos os projetos, para que a pessoa se identifique com algum deles e brilhe os olhos. Né? Qual é o projeto que brilha seus olhos? E aí ela fala e a gente faz justamente isso, alinha com a pessoa como que nós pensamos. Então a gente tem valores, os valores do Tio Flávio Cultural, respeito, proximidade, afeto. Né? Não adianta você trabalhar, chegar empatia, você chegar numa ação se você não estiver preparado com esses valores. Então a gente alinha, a pessoa começa a fazer o voluntariado
e ela se encaixa num grupo. Nesse grupo tem 2 a 3 gestores que conduzem as ações. Eu acompanho todos esses WhatsApps, todos esses grupos, mas eu estou dando mais liberdade para os gestores tocarem esses grupos, porque eu posso me dedicar a outros projetos. Os gestores, então, são os coordenadores de projetos, idealizadores de projetos da linha de atuação que está ali dentro do Tiflave Cultural. Os gestores são pessoas que já estão mais tempo no projeto e eles assumiram o papel de gerir as ações. Então tem os voluntários e tem os gestores. Planejamento das ações daquele lugar que vocês estão. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Então, gente, vocês estão convidados aí, quem quiser fazer parte, participar da cidade mesmo, participar pela cidade aí. O Tiflave Cultural é uma excelente possibilidade de crescimento humano mesmo. Entra no site do Tiflave, nós vamos deixar lá no programa. Pode nos acessar também no jornal Hoje em Dia, que a gente tem uma coluna toda sexta-feira. A gente fala de projetos sociais que existem em Minas Gerais. E toda segunda-feira de manhã, de 7 às 8, na rádio CBL-FM de Belo Horizonte, que é 102,9, falando sobre juventude prateada. Como que essa nova geração de 60 a mais tem sido percebida pelo mercado e o mercado tem trabalhado ou está se posicionando para ela. Foi você que comentou comigo. Que leu em algum lugar, você me ajuda agora, tá? Que falavam, acho que foi um CEO de alguma empresa, ele dizia que as máquinas vão roubar o lugar do ser humano na cidade. E que o que vai diferenciar a gente de um para o outro não vai ser mais o currículo, as nossas habilidades por si só, vai ser a nossa condição humana. Eu falo que hoje eu me disponibilizo para o Tiflave Cultural, me coloco à disposição, não por eu achar que eu posso mudar alguém, mas para desenvolver cada vez mais essa capacidade humana, despertar mais. Então estão todos convidados. É isso aí. Tio Flávio, valeu. Obrigado. Só que tem uma surpresa. Então tem muita gente querendo saber, tio Flávio. Se for idade igual a Glória Maria, não é verdade, não. Tem muita gente querendo saber. Esse cabelo é seu mesmo? É lógico. Paguei. E olha, pra você ter uma ideia, não só esse, mas as 2 outras que já estão lá guardadinhas, esperando o início do processo. Gente, valeu. Tchau, gente. Não deixa de seguir, de compartilhar. Esse é o Pela Cidade. Boa. Tchau, tchau.